O Noah foi muito tranquilo. E aí você decidiu ter lá nos Estados Unidos de novo? Sim, o que acontece? Eu falei, vou ter aqui no Brasil. Aí um monte de gente me mandava mensagem e minha família, porque eu toquei mensagem de seguidor, porque seguidor sempre. Nossa, você teve um lá e não teve outro aqui. Vai ter outro aqui. Aí eles vão reclamar. Um vai reclamar que teve, tipo. Não que isso faça diferença, porque se ele não quiser morar lá, ele vai ter que abrir mão de, tipo, anyway, lá na frente, ele vai ter que falar assim: eu não quero ser americano, vou ter que pagar imposto só no Brasil. Então ele vai ter que escolher a cidadania dele de todo jeito para não pagar imposto. Isso vai acontecer em algum momento. Então, tipo, não é uma coisa tipo, um benefício. Tipo assim, se acontecer alguma coisa de guerra, alguma coisa assim, ter várias cidadanias, né? Mas não é o caso que eu tava vivendo. Né? Mais ou menos, porque era Covid. Era Covid, né? Era outra na outra época. Mas assim... Mas foi mais porque, assim, como o Davi teve... Exatamente. Aí, eu falei, Noah também. Eu vou... Não custa, eu já sei como que vai ser mais ou menos parecido, eu acho que vai ser melhor, porque eu vou saber exatamente como vai ser. O médico eu escolhi dessa vez, então eu programei, eu escolhi um médico, eu marquei a data, tanto que os dois nasceram dia 5, eu falei, eu vou botar na mesma... Gente, muito mãe sem criatividade, gente. Eu falei, eu vou colocar dia 5, porque, é mais fácil pra eu lembrar, mãe é meio tem muita coisa na cabeça, é porque eu às vezes, assim, a minha parte, eu sou meio esquecida, aí eu falei, não, dia 5, os dois, pronto. Ia nascer dia 7 o Noah. Eu falei, eu vou botar dia 7. Eu falei, não, vamos botar dia 5, é mais fácil. Você marcou, assim, por causa de data ou não? Não, eu marquei, eu já tava com 30, eu ia fazer 39, pode marcar a partir de 39 aqui no Brasil, né? Pode marcar pra nascer a partir de 39. 39 um dia. Foi porque eu já não tava aguentando mais mesmo. Você não escolheu data? Não escolhi data. Coisa boa, porque eu falei assim, dia 5, ótimo. Mas eu era assim, eu não queria que ela nascesse no feriado de finados, que é dia 1 de novembro, 2 de novembro, sei lá. Porque eu falei, é ruim, né? É uma data, tipo, por mais que é feriado e tal. E nem no dia 31 de outubro, dia das bruxas, tipo, eu sei que aqui no Brasil é meio que nada demais, mas você fala, é ruim, né? Nascer dia das bruxas, sei lá. E aí, meio que isso, mas assim, eu não escolhi a data. Tipo, também se entrasse em trabalho de parto ia ser, né? Mas eu não escolhi. Aí eu escolhi foi por isso, porque eu fazia 39 no dia 3, aí dia 4 era o dia seguinte, aí foi isso. Sim. Dia 4. Mas eu acho que o segundo parto sempre é mais tranquilo. Eu tenho isso na minha cabeça, né? Foi mais tranquilo. Acho que porque você já sabe o passo a passo, né? O que esperar. Exatamente. Não, você sabe o que esperar. Eu escolhi o médico primeiro, não foi o médico que eu escolhi, então foi um pouquinho diferente. Mas assim, aqui no Brasil, em termos de médicos, acompanhamento, detalhes, gente, é muito diferente. Tipo, nos Estados Unidos, eles não são tão detalhistas quanto a gente, tipo assim, em termos de... A gente faz ultrassom cada 15 dias aqui, lá é uma vez por mês mesmo. E você não fica mandando mensagem pro seu médico. Não tem esse contato tão próximo, né? De jeito nenhum. O meu médico, ele falou exatamente isso. Olha, eu não te dou o meu telefone pessoal, porque é o seguinte, semana que vem eu posso estar em Bahamas e curtindo com minha família, e eu não tenho o que fazer por você. Você vai pro hospital e o hospital vai te resolver a sua vida. Eu não tenho o que fazer por você. Então, tipo, eu entendo a lógica deles e tal, faz sentido. Mas a gente, às vezes, precisa de um apoio emocional, só isso. E aqui a gente tem os brasileiros já têm essa questão de ser mais próximo e tal. E aí a gente ter esse contato com o médico mais próximo deixa a gente mais grávida, mais tranquila, né? Você ficou com médico específico? Fiquei com médico específico, mas ele também não tinha essa questão do contato, não passava o contato, justamente por isso, assim. Tinha o contato da clínica e ele falou, qualquer emergência, hospital, porque não tem como eu te resolver à distância. Mas hoje eu já vejo isso como uma coisa que eu não quero pro segundo, sabe? Eu falo, não, eu quero ter essa proximidade, poder tirar dúvida, eu quero ter esse contato. Posso te indicar um médico? Pode super. Não, a doutora Camila, se eu tivesse parto aqui no Brasil... Fez a Tatá? É. Ela me falou. Ela é maravilhosa. A Tatá que me indicou, então eu acompanhei com ela. Pense uma pessoa detalhista, você manda mensagem, ela te responde. Gente, o que é aquilo? Ela me acompanhou lá nos Estados Unidos. Só pra você ter noção. Eu não tinha o apoio do meu médico, mas ela sempre... Eu, andei na Disney 4 quilômetros. Grávida. Gravidíssima. 36 semanas. Andei 4 quilômetros, assim. Aí chegou a noite, eu falei, gente, eu tô passando muito mal.
Aí minha irmã falou, claro, você não quis pegar o carrinho. Eu falei, não precisava daquele carrinho, era $50. Aí ela falou, Mariana, você tá vai grávida, parir. você vai parir ali. Eu falei, mas eu ia gastar $50 e eu ia deixar ele estacionado. E aí ela brigou assim comigo, minha irmã, e a doutora Camila falou, Mariana, você tem que ficar de repouso. Aí eu comecei a ficar de repouso, porque eu sou muito ativa. É difícil. Eu senti assim, ó, ao mesmo tempo que eu tava muito cansada no final, tava cansada de peso, de enfim, de tudo. Mas a gente não quer ficar sem fazer nada. Aí eu lembro, teve um dia que eu queria arrumar a casa toda. Não sei se você foi assim. É que você também tava fora, né? Na reta final. Mas, tipo, eu queria deixar tudo milimetricamente arrumado. Comecei a abrir armário que nunca mexia pra tirar as coisas de dentro. Aí teve uma hora que eu tava subindo numa escada pra mexer no armário. E meu marido falou assim: você não tá fazendo isso, né? Grávida, subindo. Eu falei, mas eu não perdi o equilíbrio, eu tô ótima. A gente fica meio querendo fazer tudo, meio que, tipo, tudo bem, mas você tá grávida, fica. E isso me incomodava. Tipo, às vezes eu queria pegar coisa e não podia pegar peso, né? Porque não pode pegar peso, eu ficava, tipo, essa coisa de ter que depender de alguém pra fazer as coisas, sabe? Eu ficava, me incomodava um pouco. E eu carregava o Davi. No segundo, tava barriguda, carregando o Davi. Eu agachei, assim, gente, não recomendo, mas eu fiz o maior errado, assim. Quando você tem outro filho, você acaba relaxando. Depois de 2 dias, voltei pra casa, eu agachei. Não peguei meu filho no colo, mas agachei pra mostrar o Noah. Assim, fiz assim, Com a agachei. cesárea, Não tá? pode. É, não pode, porque pontos e tudo. Mari, agora uma coisa assim, ó, com a chegada da maternidade, vem aquela famosa nasce uma mãe, nasce uma culpa, e também vem uma pressão muito grande interna nossa como mãe, mas acho que externa também principalmente você, mãe, empresária, influenciadora, então tem essa cobrança muito da internet de você não pode parar de trabalhar, você tem que estar 24 horas online, você tem que ser uma mãe presente, perfeita, isso e aquilo outro. Como que você lida com essa pressão toda que vem, tanto interna como externa, né? Então, eu passei por uma dificuldade muito grande no começo. Eu vi que você também passou por críticas, assim, com a sua bebê. Eu passei por muitas críticas. Nossa, o Davi era tudo. Esse da fala era um bem tranquilo, que assim, no final, o pessoal que comentava estava mais com razão, mais preocupado do que, de fato, uma É crítica. que às vezes quando vem um comentário dói, né? Mas é porque, Fabi, assim, meio que a gravidez inteira foi tranquila. Aí chega o neném, aí as pessoas começam a reparar tudo no seu filho, sabe? Tipo, coisas que tão pequenas, tipo, a orelha do meu filho, gente. O povo falava da orelha do meu filho. Eu ficava, gente, o que tem na orelha dele? Não tem nada demais. Sim. E característica física. É um bebê, ele tem 3 meses. O que ele tem de errado, sabe? Em fisionomia. Então, no começo eu entrei numa pira, né? Que eu diria isso. Mas depois eu comecei a conseguir separar. Eu parei de me expor tanto por conta também deles. Eu me expunha muito, Fabi. Eu não sei se você lembra, assim, lá atrás, quando a gente se conheceu, tipo, no São João da Thay. Eu mostrava tudo, tudo. Eu era muito mais, assim, de mostrar os detalhes. Quando eu tive os meninos, eu fiquei começando a ter questionamentos, falando assim, bom, meu filho quer isso. Às vezes ele quer uma mãe presente. Eu preciso de deixar o celular um pouco de lado. É meu trabalho? É. Mas eu tenho que saber dividir. Então, demorei um pouco de tempo para conseguir dividir, sabe isso? Sim. Então, eu me cobrei muito como mãe. Sim. Aquilo que você falou de não ter alguém para ajudar. Durante 3 meses com o Davi, eu não tinha ninguém para ajudar. Aí depois eu comecei a ter, tanto que a Santinha comenta comigo, ela falou, Mariana, você não tá fazendo nada demais, você dorme com seus filhos, você faz tudo pros seus filhos, você cuida deles. Se você não dormisse também não tem problema, isso não te faz, né? A gente sempre acha que a gente menos. deveria fazer mais, poderia estar mais presente, né? Exatamente. Por que eu não tô aqui agora com meu filho? Não, mas vai ter momentos da vida dele que ele não vai estar com você, ele vai precisar de ter autonomia. A gente tem aquela coisa de dificuldade de cortar o umbigo. A gente não corta o umbigo, sabe? A gente quer estar com eles, a gente sempre. A gente quer estar sempre ali, vendo tudo, fazendo tudo, né? Exatamente, e às vezes é preciso um pouquinho de ausência para ele aprender a se virar sozinho. O meu filho, depois que ele foi pra escola, ele virou outra criança, Fabi. Ele hoje em dia ele é muito mais independente. Meu filho, tudo eu dava na mão. Ele não precisava falar que tava com fome, com vontade de ir no banheiro. Ele só, eu já... Isso. Você tá entendendo? Então eu tava criando uma coisa ruim pra ele. Querendo proteger demais. Até a proteção em excesso não é boa.
Então, Sim. eu me cobrei e eu passei por essa transição. Eu acredito que você deve estar passando ou passou em algum momento, Uhum. porque eu demorei um pouco para conseguir sair desse redemoinho, porque a gente na maternidade tem vários redemoinhos. A gente vai andando, aí encontra um, e a Uhum. gente tem que sair e aprendendo e aprender a lidar com a criança também, E tirando um pouco desses pesos, né? Porque assim, eu também tive muito isso de eu vou deixar ela com alguém. Até os 4 meses eu não tinha com quem deixar ela. Então, assim, né, nessa questão de rede de apoio e tudo. E aí eu ficava assim, ai, mas eu que tinha que estar com ela. Mas eu preciso trabalhar, né? A gente não pode parar de trabalhar. Então, como que eu vou trabalhar e ficar com ela? Então, a gente fica essa culpa eterna. Eu acho que muitas mães que estão nos acompanhando aí, acho que se identificam. E lógico, assim, você também, a gente tem um privilégio de ter uma rede de apoio, de ter uma condição também, de ter alguém para ajudar ou de pôr na escolinha. Tem muitas mães que desde os 3 meses, 4 meses, acaba a licença maternidade, volta a trabalhar e vai acabar ficando mais ausente e faz parte, porque ela precisa trabalhar para, né, cuidar da casa, cuidar da criança, mas vem essa culpa, vem esse peso. E eu acho que a gente, como mães, né, que você falou, a gente não consegue cortar o cordão e às vezes a gente não consegue pedir ajuda. A gente não consegue contar com uma rede de apoio, às vezes a gente não tem mesmo, as mães solos aí, eu admiro muito que, não sei como dar conta, porque a gente com rede de apoio já é difícil, mas às vezes a gente tem essa rede de apoio e a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, porque a gente acha que se não fizer, enfim, a gente não tá sendo a melhor mãe possível. E não, a gente pode ter essa rede de apoio, seja a escola, seja os nossos maridos, né, os pais, enfim, os avós ou outras pessoas que a gente coloque ali para nos ajudar, para dividir, para tirar um pouco esse peso das nossas costas, porque é muita coisa, né? Na maternidade a gente tem que lidar com muita coisa. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.